Oi, pessoal, bom dia. Desejo para vocês uma boa terça-feira. Hoje eu quero falar com vocês um assunto no qual ele não é muito comentado, né? Porque até aí ele era um assunto oculto, porque as pessoas não conheciam. Então elas não tinham o que dizer. Antigamente, as pessoas costumavam falar que as pessoas estavam loucas, mas hoje já tem nome, é esquizofrenia. Gente, olha, vamos prestar mais atenção nas pessoas no qual estão ao nosso redor, até mesmo na gente mesmo, porque essa doença, ela não tem idade, ela está chegando devagar e ela chega de uma forma no qual ela engana muita gente, porque às vezes a pessoa conta para você uma história que você não dá muita importância, né? Porque cada dia que passa, a gente escuta as pessoas, né? Cada um tem sua opinião, cada um fala algo com você. Então você fica uma pessoa assim no qual não que você não dê atenção, mas você não dá crédito naquilo que a pessoa está falando. E resumindo, a gente tem que prestar atenção porque essa doença, você percebe ela quando é algo imaginário, que a pessoa insiste em dizer para você algo que não está acontecendo e você pergunta, mas aonde está? Eu não estou vendo. Aí a pessoa às vezes se irrita e fala, não, mas eu estou vendo. Eu estou vendo, é porque já saiu daqui. Às vezes a pessoa vê algo no qual você não está vendo, entendeu? Olha o que aconteceu com a minha mãe. Minha mãe, ela começou com esquizofrenia e ela começou, me parece que ela começou a ver um palhaço na casa dela e ouvir, né, algo cair, que era até uma panela grande que a gente tem de fazer doce. Então, ela comentou por alto comigo sobre a panela cair, mas sobre o palhaço ela não falou. E a minha mãe não era muito de igreja, igreja evangélica, né? Aí eu, assim, como eu já estava casada, eu comecei a participar de uma campanha que ela tinha pedido o pessoal para poder fazer na casa dela, as irmãs, né? Aí na oração, uma das irmãs falou sobre o palhaço. Aí quando elas foram embora, eu falei com ela, mas a senhora tá vendo palhaço? Ela falou, umas bobicinhas. Não queria, né, comentar. Eu falei assim, tá devia estar dormindo, né? Aí ela, aí ficou por aquilo mesmo. Aí ela começou, ela já tinha um quarto dela reservado aqui na minha casa. Aí eu chamei ela para poder morar com a gente, né? Eu e meu esposo. Ela não queria, porque minha mãe era muito independente, muito vaidosa, gostava de sair, não tinha hora para chegar. E meu esposo até falou com ela, olha, minha sogra, a senhora pode ir e a senhora vai ter a chave da senhora. Quando a senhora chegar, a senhora tem a parte de baixo, né, direitinho, um banheiro, a senhora vai ficar numa parte confortável, porque é onde tem um fogão. É como se ela estivesse na casa da senhora. A senhora come na hora que a senhora quiser, toma seu cafezinho. Se quiser fazer um cafezinho fresco, faz. Mas não fica sozinha, ela não. Nem que seja à noite, vem pra cá. Ela não vinha. Aí um dia ela começou a sentir medo. A gente ligou pra ela e ela ligou pra gente e falou que estava passando mal. Estava tremendo muito. Nós levamos ela no médico, até aí o médico não percebeu que ela estava começando a ficar com esquizofrenia, que ela estava esquizofrênica. Aí ela veio para minha casa, aí começou a querer ficar direto. Achei estranho, né? Porque ela não gostava. Daí tudo bem, adorei, né? Aí, de repente, minha mãe começou a falar que estava vendo pessoas deformadas e tal, dentro da minha casa. Eu falei, gente,
Eu falei, mãe, mas a senhora vê isso também na casa das meninas quando a senhora vai, quando ela quer minhas irmãs, né? Aí ela, não vejo não. Aí um dia ela deixou escapar, que o rapazinho chegou perto dela e deu água a ela. Eu falei, se esse rapaz estava lá na casa deles, é parente? Aí ela, não, só eu que vi. Aí a gente foi, levou ela no médico, o médico falou que ela estava com esquizofrenia. Pessoal, eu tô falando isso por ajuda mesmo, entendeu? Porque o que aconteceu com a minha mãe, eu não quero que aconteça com ninguém, porque isso, as pessoas comentam muito sobre o câncer, né? Sobre doenças no qual não tem cura. Mas essa doença, ela é uma doença que ela dói na alma. A gente, o câncer, você trata dele, as pessoas ficam sabendo, então elas chegam perto de quem está doente para poder consolar, né? E as pessoas costumam ganhar um abraço, uma palavra de conforto. Já a esquizofrenia, ela afasta as pessoas, ela afasta os amigos. Minha mãe tinha muitos amigos, eles foram afastando. Alguns viram ela uma vez só, aí viram que ela não estava normal, não estava falando coisa com coisa, não voltaram mais. Outros não queriam nem ver mais, nem falar por telefone. É muito triste. E isso, como afeta ela, afeta também, no caso, as pessoas que amam ela, né? No caso, eu, por exemplo, eu me sinto como se fosse eu que tivesse com o problema. Porque depois de um tempo, minha mãe começou a ficar muito perturbada e ela percebeu, ela é muito inteligente. E ela sempre falava comigo que a mente da gente é uma coisa muito melindrosa. Então ela percebeu, ela falou comigo assim, minha mente está meio confusa. E aquilo acabou comigo. Eu fiquei, assim, quando eu descobri que a minha mãe estava com esquizofrenia e vi o sofrimento dela, eu perdi uns 10 quilos. Eu fiquei tão magra, mas tão magra. Igual quando eu tinha gastrite, um tempo atrás, que eu quase não comia, porque eu já sou magra, meu peso é 50 e pouco quilos. Então, quando você perde 10 quilos, é muita coisa, entendeu? É muita coisa. Então, eu comecei a ficar assim, angustiada, deprimida, vendo minha mãe daquele jeito. E a gente começou a procurar socorro tarde, porque eu não tinha noção que a minha mãe estivesse com esquizofrenia, porque eu era, na época, antes de eu casar, eu era cuidadora, né? Eles falavam acompanhante, agora eles falam cuidadora. Então, as pessoas no qual eu assim, fazia companhia, toda vez que surgia um problema desse jeito, eu tinha que sair, porque eu não era enfermeira, eu não era profissional. Então, os familiares chegavam perto de mim e falavam, olha, a mamãe está com início de Alzheimer. A outra falava, a mamãe está com isso, mas nunca ninguém falou, a mamãe está com esquizofrenia, entendeu? E eu não aprofundava, assim, no assunto, para poder saber o que era, o que significava. Então, depois, um dia, do nada, minha mãe ficou tão perturbada que ela, a própria doença provocou Alzheimer. Eu fui levar ela no consultório, porque era época de pandemia, e o médico que atendia ela, né, por já ser assim uma pessoa com idade mais avançada, não podia ficar num lugar público. E eram poucas pessoas, né, menos pessoas. Então eu levei ela no particular, aí quando chegou lá, ela fazia aquele quadro que ela estava acostumada a fazer, não tinha nada no chão, ela baixava para pegar, o médico viu aquilo, falou que não precisava trocar o remédio, que era assim mesmo. Mas quando chegou lá fora, eu tive uma surpresa. Minha mãe estava inquieta o tempo todo, mas já era o problema da esquizofrenia. Minha mãe me perguntou, a minha mãe falou assim, nós não vamos embora não? Eu falei, vamos, mãe. Aí ela me perguntou assim, ué, tá esperando aqui? Eu falei, meu esposo o Zé. Aí ela, você casou? Eu não sabia que você tinha casado, não. Gente, aquilo pra mim foi o fim da picada, porque eu não tinha como voltar no consultório. Até aí ela não tinha Alzheimer.
Aí eu tive que esperar uma outra consulta e falar, né, sobre o problema dela, que ela estava com Alzheimer. Aí começou o tratamento, começou o sofrimento, porque o Alzheimer, quando ela estava com a esquizofrenia, ela estava com aparência boa, bonita. A única coisa que tinha era mesmo a mente, né, que estava super conturbada. Mas o Alzheimer, os remédios que eles passaram para ela, uns falam que não é o remédio, né? Que é a própria doença. Minha mãe foi definhando. Minha mãe tá magrinha, magrinha, magrinha de tudo que você pode imaginar. Então, por lei, ela não pode ficar comigo o tempo que ela estava, por tempo indeterminado. Que eu sempre morei com ela e eu sou a caçula, então eu queria que ela ficasse comigo nesse período, né? Faz bem pra mim, faz bem pra ela. Mas aí, lá no Conselho dos Idosos, eles falaram que por eu ter mais irmãs, nós somos 4, ela teria que ficar assim, com quem pudesse ficar, né? De vez em quando, quem quisesse ficar. Aí uma das minhas irmãs quis levar ela para ficar um tempo lá. Mas isso me prejudica muito, porque eu fico pensando muito como ela tá. Eu vou ver ela todos os dias. Quando ela tá bem, eu fico feliz, mas quando ela tá mal, eu fico arrasada, que eu sento perto do meu esposo. Toda vez que eu tô muito triste, eu durmo. Aí eu durmo, depois eu acordo e procuro ficar melhor para não passar para ele, entendeu? Não passar para ele tristeza, porque o relacionamento, né, isso afeta tudo na vida da pessoa. E eu não quero, né, que venha afetar o meu lado conjugal com meu esposo, porque ele é uma pessoa maravilhosa. Glória a Deus por isso, né? Louvo a Deus por ele ter acolhido a minha mãe aqui, ter me ajudado a cuidar dela. E que Deus possa vir abençoar ele cada dia mais, grandiosamente, com saúde, né? E com tudo de bom, tudo aquilo que ele sonha, que venha a ser realizado em nossas vidas. Então, isso eu estou contando para vocês, para que vocês venham prestar atenção nas pessoas, ouvir as pessoas e correr enquanto tempo. Porque minha mãe agora ela já está num quadro que estão falando aí que já tem uma vacina, né, para Alzheimer, mas infelizmente eu acho que pelo jeito que minha mãe tá, mesmo ela tomando, não tem jeito, porque já tomou conta da mente dela. E é muito triste, é muito desgastante. A gente não tem mais aquele brilho nos olhos, a gente não tem mais aquele sorriso. Só quem passa vê, entendeu? Às vezes eu converso com algumas pessoas, elas perguntam pela minha mãe, não todas. E às vezes eu começo assim, me desabafar, né? E não tem lugar para isso. Isso é espontâneo. E eu, assim, se eu pudesse, eu ficava chorando o dia inteiro. Minha vida seria um rio de lágrimas, porque a minha mãe, ela fez tudo pra mim. Ela cuidou de mim quando eu era pequena, na adolescência, até mesmo na fase adulta. Ela deu a vida dela por mim. Tudo de ruim que acontecia comigo, ela falava com Deus, Senhor, minha filha não, minha filha é jovem, é nova, passa isso pra mim. Ela sempre falava assim. E eu falei um dia com uma amiga minha que estava passando com problema com a mãe dela já é um caso diferente, estava com câncer. Falei com ela que se eu pudesse, eu ficava no lugar da minha mãe, com essa enfermidade, com essa dor. Ela falou, não, seria pior. Ela quis dizer que a minha mãe sofreria, entendeu? E que não ia adiantar. E aí que eu entendi, que eu fui entender que a gente não pode tomar as dores do outro pra gente, nem que seja a mãe da gente, um filho da gente. Não tem como, cada um tem que levar a sua cruz, infelizmente é assim. A gente tenta ajudar, mas eu não posso entrar na mente dela para poder pegar um pouco daquela dor. Porque é na mente, gente.
é algo que a gente não pode tirar. No meu parecer, no meu ver, eu acho que é pior do que um câncer. Então, gente, fica esse alerta para vocês. Eu tô fazendo essa live para poder compartilhar com vocês o que é o Alzheimer. Muita gente não sabe, mas o Alzheimer ele faz com que as pessoas esquecem, lembra muito do presente. Esquizofrenia, eles veem coisas que a gente não vê, eles inventam. Então é uma doença muito triste, que afeta a família toda e afeta o paciente. A gente vai perdendo a paciente, a pessoa que a gente ama, a cada dia, porque não é mais a mesma coisa. Ela lembra. Eu acho engraçado que ela está sempre lembrando do meu nome. Mas a gente percebe, né, que a pessoa está distante. Não é mais a mesma coisa. Entendeu? Infelizmente. Mas eu glorifico a Deus por ela estar viva, por ela estar comigo, de eu poder vê-la. Porque tem pessoas que têm essa doença e não suportam. Minha mãe já tem um tempo já que ela está assim. E ela tá indo, né? E eu peço a Deus que Deus venha tocar na mente dela para ir amenizando, pelo menos. Se não tem cura, que venha amenizar, né? A gente fica com Deus. Eu espero que vocês venham ter aproveitado, né? Algo dessa live no qual eu fiz, que venha ajudar vocês. Aqueles que não sabem, como eu não sabia o que é Alzheimer, que é esquizofrenia, que venha saber, que venha pedir socorro enquanto é tempo. E eu vou deixar um versículo da Bíblia em Salmos, né? Em Salmos. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Então a gente tem que confiar em Deus para a gente poder aguentar, né, as provações que vêm, que são muitas, que a nossa vida não é só feita de flores, vem os espinhos também. Nós temos que passar por, né, adversidade e para ter vitória, às vezes a gente tem que passar pelas lutas, né, para ter conquistas, mas é assim desse jeito, gente. Vamos lutar para aqueles que estão doentes e não tem quem ajudar, porque se procurar ajuda no início, eu creio que a pessoa fica sendo tratada com remédio, mas ela tem a cura. Não deixa passar não, tá? Vocês ficam na paz.